Levem os fardos uns dos outros. Neville Goddard. 17 de março de 1969. A Bíblia é o livro mais prático do mundo. Nele nos é dito que um chamado Simão carregou a cruz atrás de Jesus. A palavra Simão significa ouvir com entendimento e consentimento para o que é ouvido. E Jesus é a sua própria imaginação humana maravilhosa. O Evangelho conta o que acontece na alma de Jesus. Os eventos ali registrados não são vistos e ouvidos por ninguém, exceto por ele. Por meio dessas experiências, ele ganha a certeza de que não é apenas o Filho de Deus, mas também o próprio Deus. Mas, quando ele conta sua história, poucos a aceitarão, pois sua experiência com as Escrituras difere muito da interpretação dos sacerdotes e rabinos. Simão, porém, compreende o que ouve e, consentindo, carrega a cruz. Dizem-nos para: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Agora, a lei de Cristo é descrita no Sermão da Montanha. É uma lei psicológica, como Cristo vos diz no capítulo 5 de Mateus, dizendo: vocês ouviram dizer antigamente, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com cobiça, já em seu coração cometeu tal ato com ela. As palavras coração e alma são sinônimos nas Escrituras. Quando você é informado no capítulo 4 dos Salmos para: comunique-se com seu próprio coração em sua cama. Você não está em comunhão consigo mesmo? E nessa comunhão você não é informado de que o ato foi cometido? Eu te digo, e a lei de Cristo é imaginal e você carrega o fardo dele, pois, na medida em que o fazemos a um destes pequeninos, a ele o fazemos. Paulo, vendo o significado de Cristo, disse: de agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano, embora uma vez tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. Paulo percebeu que Cristo era o padrão de salvação enterrado em cada criança nascida de mulher, e não buscou um pequeno Cristo, mas o Cristo cósmico universal enterrado em todos. Existe apenas um Cristo, então quando você imagina, você está imaginando o Cristo. Agora, aquele que ouve e acredita nisso se chama Simão. É ele quem sai e carrega a cruz tirando o fardo das costas daquele que carrega toda a cruz, pois cada ser humano é uma cruz, que coletivamente formam a cruz que o Cristo cósmico carrega. Quando alguém ouve a história e acredita nela, sai para erguer o peso de cada cruz. Ao ver alguém lutando para pagar o aluguel ou comprar comida porque está financeiramente envergonhado, Simão ergue sua cruz ao ver o homem empregado com salário. Ele faz isso porque sabe que está fazendo isso apenas para si mesmo, pois não pode haver outro. Como um ato psicológico, ele representa o outro para si mesmo como gostaria de ver esse outro e, na medida em que se convence de que o que imaginou é verdade, isso se tornará verdade. Simão não move uma cruz de um pequeno ponto do espaço para outro. Ele passa a vida seguindo a Cristo, enquanto carrega a cruz e levanta o peso da humanidade. Muitos homens permanecem atrás da bola 8 porque ninguém jamais pensou que ele pudesse ser outra coisa senão o que parece ser. Felizmente, tive uma mãe que, em tenra idade, me chamou de lado e me convenceu de que eu era seu favorito. Ela dizia: e você vai deixar a mamãe muito orgulhosa de você, não vai? E naturalmente eu disse: e sim, mãe. Eu usava longos cachos brancos na época, e ela enrolava meu cabelo, passava o dedo no meu cacho, me beijava e me mandava embora, depois chamava o próximo para cachear o cabelo. Mamãe contou a mesma história para cada um de nós. Foi só depois que todos nos tornamos adultos que descobrimos o que mamãe havia feito, mas nessa época ela havia cumprido seu propósito. Ela não esperava que fizéssemos uma fortuna, mas que fossemos alguém de quem ela se orgulharia, e em nossas próprias esferas separadas todos nos tornamos bem-sucedidos aos olhos dela. Muitos homens são um fracasso hoje porque ninguém jamais acreditou que ele poderia ser diferente. Então eu digo a você, se você acredita que existe apenas um ser e apenas uma cruz,
você levantará a cruz de um outro aparente, como Simão, seguirá sua imaginação até sua realização. Todo filho nascido de mulher é uma cruz, animada por Cristo Jesus, e então, quando você tira o fardo de um bebê ou de muitos anos, está fazendo isso para si mesmo. Ao carregar os fardos uns dos outros, vocês cumprem a lei de Cristo, porque, quando fizerdes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Se você acreditar em mim e colocar sua crença em prática, você está carregando a cruz. Mas se você está tão absorto em seu próprio mundinho que não consegue ver o outro como uma projeção de si mesmo, você não acredita em mim e não se tornará um Simão. Somente quando você acreditar e agir, você carregará a cruz como Simão, entrará no templo no espírito e, encontrando a criança, a tomará em seus braços e dirá: Senhor, deixa agora teu servo partir em paz de acordo com tua palavra, pois meus olhos viram a salvação de Deus. Chamado de criança no livro de Lucas, o poder criativo de Deus é simbolizado como o braço descoberto no livro de Isaías. Neste maravilhoso capítulo 53 de Isaías, o profeta fala da revelação do braço de Deus como a salvação do mundo. E quando a profecia se cumpre, parece que você foi traído, mas eu lhe pergunto, o que Judas traiu? Ele traiu o segredo messiânico de Jesus e o lugar onde ele poderia ser encontrado. Um segredo deve primeiro ser ouvido antes que possa ser contado. Eu traí o segredo messiânico em meu livro chamado Ressurreição, então fiz o papel de Judas. Tendo experimentado a parte de Jesus, registrei minhas experiências para que qualquer um que vier depois que eu sair desta esfera conheça o segredo. O segredo messiânico é diferente daquele em que acreditam os sacerdócios do mundo. Jesus não é um homenzinho que vem de fora para salvar a humanidade. Jesus vem de dentro, pois ele é um padrão que se revela e revela o indivíduo como o Filho de Deus que é Deus. Conhecendo minha Escritura, quando as visões vieram sobre mim, eu procurei e descobri que elas se encaixavam. Compartilhei minhas experiências com todos que quiserem ouvir e aqueles que os ouvem com entendimento e os aceitam tornam-se Simão, que pega a cruz e alivia o fardo das costas do Cristo cósmico. Quando você conhece alguém que está desempregado e para um momento para imaginá-lo empregado, você é Simão. Pratique esta arte diariamente. Pegue a sua cruz e liberte cada um do que parece ser. É assim que vocês carregam o fardo uns dos outros e assim cumprem a lei de Cristo, que é totalmente imaginária. Se você ouvir esta mensagem com entendimento, sairá e cumprirá a lei de Cristo. Se você não me entende, pode não concordar, mas eu lhe digo, esta é a história mais incrível que pode ser contada. Você não precisa ter uma mente brilhante para aceitá-lo. Na verdade, quanto mais brilhante for sua mente, menos chance haverá de acreditar nesse conceito, mas eu lhe digo que é verdade. Todo aquele que o aceitar um dia experimentará a Escritura dentro de si, pois o Evangelho nada mais é do que aquilo que aconteceu dentro da alma de Jesus, que é Jeová, que é o Senhor, em você. Jesus é a sua consciência de ser, o seu eu sou. É ele quem ouve a história e a aceita ou a rejeita. Se você pensar em um homem que viveu há 2000 anos quando eu usar a palavra Jesus, você não verá o Jesus em todos, pois Jesus é a consciência, profundamente adormecido e carregando um tremendo fardo como seu sonho. Se você aceitar minha história, Jesus começará a despertar quando você levantar o fardo dele e carregar a cruz atrás de sua imaginação. Simão é primeiro agarrado, e então a cruz é colocada sobre ele como um indivíduo que ouve e compreende e consente com o que ouviu. Se você realmente acredita em mim, você não passará por ninguém sem fazer algo para aliviar seu fardo. Tomando sua cruz, você o representará para si mesmo como gostaria de vê-lo, e na medida em que você for autoconvencido, ele se tornará, mesmo que nunca saiba o que você fez. As coisas acontecerão em seu mundo e ele se tornará o que você o concebeu, sem saber quem o fez. Mas quem fez isso? Cristo, pois só há Cristo no mundo. Você não pode receber nenhum crédito por isso, porque está fazendo isso apenas para si mesmo. Ao representar o outro para si mesmo como gostaria de vê-lo, você está aliviando o fardo dele e cumprindo a lei de Deus. E quando seu tempo for cumprido,
você entrará no templo e encontrará o sinal do nascimento de seu poder criativo como uma criança envolta em panos. Então o braço de Deus, que tudo cria, é revelado em você. Daquele dia em diante acontecerá o que você imaginar, não me importa o que seja. Peço-lhe que reflita sobre esse pensamento e siga o padrão de Simão. Levante o fardo de alguém hoje, e talvez amanhã você consiga fazê-lo a dois. Não deixe que outro fique carregando seu fardo, porque não há outro. Tire o fardo dele de si mesmo e siga Jesus Cristo, sua própria imaginação humana maravilhosa. O sonho da vida começa com o chamado de Abraão e chega ao seu clímax e cumprimento em Jesus Cristo. Todos devem e irão experimentar esse clímax. Então a cortina descerá e você deixará esta esfera para se juntar à Irmandade Celestial, que contempla este mundo de morte dizendo: o que parece ser, é para aqueles a quem parece ser. Tome essa pequena declaração: o que parece ser é para aqueles a quem parece ser. Você pode assumir qualquer estado e persuadir-se de que é assim, e assim será. Tormentos, desespero e morte eterna também parecerão. Mas a misericórdia divina vai além e redime o homem no corpo de Jesus, pois no final há apenas um corpo, apenas um Senhor, e você é esse único Jesus Cristo. Você usará aquele corpo ressuscitado como seu e será o único Espírito que o habita. E você saberá que é aquele Espírito que é o Senhor de todos. Hoje você não está ciente de sua verdadeira identidade, mas Paulo deixou isso muito, muito claro em sua segunda carta aos Coríntios, quando disse: se fomos unidos a Cristo em uma morte semelhante à dele, certamente seremos unidos a ele em uma ressurreição semelhante à dele. Você vê a diferença no tempo verbal? Já morremos com Cristo e viveremos com ele quando o padrão de salvação de Deus entrar em erupção e o Evangelho se revelar dentro de nós individualmente. Ora, sempre que conto a minha história há sempre aqueles que, conhecendo-me pela minha origem física, não me conhecem pelo meu nascimento espiritual. Vendo apenas o homem de fora chamado Neville, eles julgam pelas aparências e afirmam que estou blasfemando ao fazer essas afirmações ousadas. Mas alguns acreditarão em mim e se tornarão Simon, aliviando o fardo e transformando a vida daqueles que ele encontra, não importa o que pareça. Se você quer mais dinheiro, melhor saúde ou o estado do casamento, Simon simplesmente ouve seu desejo como concedido e segue seu caminho acreditando que o que ouviu agora é um fato físico que o confrontará em um futuro próximo. Ele nunca busca seus agradecimentos, mas sabe que seu desejo deve acontecer, pois ele colocou seu fardo em seus ombros e acredita em sua maravilhosa imaginação humana. Quando você ouve e acredita no padrão de salvação de Deus, você está acreditando em Jesus. Todo mundo contém esse padrão, portanto, todo mundo é Jesus. Não deixe ninguém angustiado. Não dê do seu bolso, mas dê a eles todos os desejos do coração deles com a sua imaginação. Você poderia dar dinheiro de agora até o fim dos tempos, e não dar de si mesmo. Somente quando você imagina para o outro, você está realmente se doando, e ao acreditar na realidade do que imaginou, você está aliviando o fardo que foi chamado a fazer, cumprindo assim a lei de Deus. Quando sentires a alegria de o ter feito, não esperes que o telefone toque, simplesmente siga seu caminho e tire o fardo de outro, e depois de outro. Um amigo artista recentemente me contou sobre um trabalho que fez para um amigo, mas não foi pago de acordo com o acordo verbal. Após nossa discussão, ouvi meu amigo me dizer que a dívida foi paga. Foi tudo o que fiz. Ontem à noite ele me disse que, aparentemente do nada, o homem foi até sua casa e lhe deu um cheque no valor total combinado. Agora direi a ele que o cheque será multiplicado continuamente, pois há muitos artistas precisando do seu talento para melhorar o deles. Não diga que algo não pode ser feito, pois no minuto em que o fizer, você estará colocando um limite em si mesmo. E não limite seu amigo por causa de sua formação financeira, social ou intelectual. Essa é uma pesada cruz para ele carregar. Em vez disso, levante sua cruz e liberte-o. Vivemos em um mundo de horrores, mas como disse Blake, não se deixe intimidar pelos horrores do mundo.
Tudo é ordenado e correto e deve cumprir seu destino para atingir a perfeição. Siga este padrão e você receberá de seu próprio ego uma percepção mais profunda das belezas eternas da realidade. Você também receberá uma libertação ainda mais profunda de tudo que agora parece tão triste e terrível. Quando você souber esta verdade, você aliviará o fardo de todos aqueles que encontrar, pois saberá que, independentemente do pigmento de sua pele, da língua em que ele fala, de sua crença ou nacionalidade, você e ele são um, pois Deus é um. O grande SH amada confissão de fé hebraica, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, terá um novo significado. Se Deus é um, não pode haver outro, então no final você e eu seremos o mesmo Pai do mesmo Filho. Foi enviado para transmitir esse pensamento ao mundo. Ensinei por meio da palavra falada e registrei em meu livro, Ressurreição, que o verdadeiro Filho de Deus é Davi. Agora concluí o trabalho para o qual fui enviado. Os sacerdotes não conhecem o mistério. São homens sem visão, lendo um livro que não entendem. Para minha mãe, um padre era um homem sábio que não podia ser contrariado. Nunca discuti com minha mãe sobre isso, mas sabia que ela estava errada. Quando menino, tive visões e sabia que os padres não sabiam do que estavam falando, mas a mãe não conseguia entender como seu filho pequeno e inculto poderia desafiar aqueles que ela considerava os sábios, porque eles falavam latim e liam grego. Mas eu sabia que o conhecimento deles vinha do estudo, enquanto minha sabedoria vinha da visão. Tendo amadurecido, fui chamado e enviado para revelar o verdadeiro Filho de Deus que unifica a humanidade. Todos nós saberemos que aquele Filho é nosso próprio Filho, pois ele revelará a cada um de nós como Deus Pai. Jesus Cristo em você é Deus o Pai, e Davi em você é seu Filho. Chegará o dia em que Davi despertará em você, surgirá em você e o chamará de Pai, dando-lhe uma certeza que não pode ser negada. Talvez pelo que você ouviu esta noite, você pode mudar sua crença, mas você nunca saberá a certeza da paternidade até que veja David como seu filho. E quando todos veem Davi como seu filho, não somos nós o único pai. Esta noite, eu o incentivo a fazer o papel de Simão. Se o fizer, não estará negligenciando, mas ajudando a si mesmo, pois como nos foi dito na história de Jó. Enquanto ele orava por seus amigos, seu próprio cativeiro foi levantado. Enquanto estava preso em seu próprio desejo de se livrar de seus problemas físicos, sociais e financeiros, Jó se esqueceu de si mesmo e orou por seus amigos. Ao fazer isso, tudo o que havia perdido voltou para ele 100 vezes. Ao orar por seus amigos, você descobrirá que seu próprio cativeiro foi suspenso, sua cruz se torna cada vez mais leve até que finalmente você é a própria luz. Portanto, tome meu jugo sobre você e aprenda de mim, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Peça nenhum agradecimento ou ganho financeiro ao fazê-lo, apenas conheça a alegria de levantar a cruz, pois ela está sendo levantada de seus próprios ombros. Quando ouço que as necessidades de um homem foram atendidas e ele se convenceu, é verdade e se torna verdade. Eu nunca digo a ele o que eu fiz. Eu simplesmente me deleito com a alegria e a satisfação de ver esta lei de Cristo se cumprir. Nunca falha quando colocado em prática. Acredite na realidade de seus próprios atos imaginais, pois fé é lealdade à realidade invisível. Tenha fé em seu ato imaginal. Embora invisível para o mundo exterior como um fato externo, sua lealdade à sua realidade invisível fará com que o invisível seja visto pelo mundo. Este é o lado prático desta noite. Você e eu podemos levantar a cruz de nossos próprios ombros, pois ao levantar sua cruz, estou levantando a minha e, de uma maneira que não sei, o fardo é tirado de mim. Todos que você encontra tornam-se visíveis, pois não há nada além de você no mundo. Ao ler essas passagens que citei esta noite, junte-as e você terá um belo mosaico. Lembre-se, quando você faz isso a um dos menores, você o faz a mim, aquele que o mundo está procurando. Você pode me ver como um homenzinho insignificante, mas eu sou Cristo, o Senhor Deus Jeová. Levante meu fardo até mesmo para o outro mais insignificante e siga seu caminho.
Você pode não reconhecer sua colheita, pois pode não se lembrar do favor que concedeu a outro há muitos anos. Ao vê-lo saudável e financeiramente seguro hoje, você pode esquecer o que fez, e talvez até ele tenha esquecido que pediu sua ajuda, mas o que isso importa? O fardo foi levantado. Vá em frente e faça o papel de Simão, e no dia em que você menos esperar, encontrará o símbolo do seu poder criativo como uma criança envolta em panos. Quando as Escrituras se revelarem dentro de você, você conhecerá uma emoção que está além do êxtase. Então você não verá mais as Escrituras como história secular. Você saberá por experiência que a história é sobrenatural e não tem nada a ver com a história como a entendemos. Os eventos mencionados pelos apóstolos não aconteceram na terra, mas na alma do homem enquanto ele caminha na terra. Compartilhei com vocês o que aconteceu em minha alma na esperança de encontrar alguns que acreditarão em mim a ponto de colocar minhas palavras em prática. Eu me revelei para aqueles que acreditam, e agora eles estão começando a ser desvelados, enquanto os rabinos e os sacerdotes que me veem como um impostor permanecem velados. Até hoje, quando Moisés é lido, o véu está em suas mentes. Eu oro por todos eles porque estão cegos para a verdade por sua recusa em aceitar qualquer mudança em suas crenças fixas. Eu vim para fazer uma coisa, deixar claro para o mundo inteiro quem é o verdadeiro Filho de Deus que unificará o mundo. Jesus Cristo é Deus o Pai e seu Filho é Davi. Quando Davi o chamar de Pai, você saberá que é Jesus Cristo, o Senhor. Se eu sou Deus Pai, quem é meu filho? Davi. Eu lhes digo, Davi não é um ser físico. É em espírito que ele te chama de Pai, e a Escritura se cumpre. Todos serão chamados de Pai por aquele ser que é Davi, e se ele te chama de Pai e me chama de Pai, não somos o mesmo ser? Não somos nós o único Deus e Pai de todos? Eu lhe digo, sem perda de sua identidade individual, você saberá que você e eu somos um. Agora vamos entrar no silêncio.